Como é que seria esse projeto que destinaria dinheiro para o Renda Cidadã, um projeto com a legalização dos jogos? Eu queria que o senhor me explicasse como isso poderia funcionar. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Isabel. Boa noite, meus caros telespectadores da Band News. Um prazer voltar a falar com vocês. É o seguinte, eu estou relatando o projeto, o 2648, de autoria do senador Roberto Rocha, no qual ele só consta a legalização dos cassinos. Eu estou ampliando o meu relatório para englobar todas as modalidades de jogos já existentes no Brasil. Por que isso? Porque os cassinos, quando forem legalizados, eles, para maturarem, para começar a gerar receita tributária para o governo, para a União, vai levar de 4 a 5 anos. As modalidades outras, como jogo do bicho, caça-níqueis, bingo, jogos eletrônicos, já estão instalados no Brasil. Quando você legalizar, você começa já a ter receita praticamente de imediato. E vai ser fácil, é só plugar as máquinas diretamente na Receita Federal, para que com isso você tenha esse controle e para evitar essa evasão de divisas ou lavagem de dinheiro, como algumas pessoas tentam arguir a respeito da não legalização ou legalização dos jogos. Com isso, Sérgio, Isabel, nós vamos ter um incremento de tributos para o Brasil na ordem de 1,6% do PIB, tomando como média a Itália, e aí você vai ter em torno de 116 bilhões, com tributação de 45%, você vai aí em torno de 50 bilhões de novas receitas para os cofres da União. No nosso relatório, eu estou amarrando que esses recursos eles deverão ser usados no Renda Cidadã. Então, os projetos que tramitam, nenhum reza sobre isso. Por que o Renda Cidadã? Porque o governo quer ampliar, trocar o nome de Bolsa Família para Renda Cidadã, ele quer ampliar o valor do Bolsa Família de R$ 200 para R$ 300 e também ampliar a quantidade de beneficiários. Eu tenho por convicção que você não pode ter novas despesas sem você ter uma fonte de receita para fazer frente a essas despesas. E no momento que o Brasil atravessa, eu só vislumbro a legalização dos jogos, principalmente os que já estão implantados no Brasil, para entrar novos recursos para fazer frente ao Renda Cidadã. Senador, são projetos que já estão há anos no Congresso Nacional. A ideia do senhor, pelo visto, é juntar alguns desses textos em um só relatório, né? O senhor que é relator de um desses projetos. Agora, isso encontra, por exemplo, respaldo em uma ação do governo apoiando essa ideia e já dando o sinal verde para que vocês articulem sobre o texto e já direcionando esses recursos para o Renda Cidadã? Olha, Isabel, tem projetos que estão tramitando, mas só sobre legalização de cassinos. É como eu falei anteriormente, cassino não vai gerar receita para o Brasil de imediato. Você, para implantar um cassino no Brasil, você tem que ter a parte da infraestrutura básica exigida. Você tem que ter aeroporto. E vários lugares do Brasil onde pretendem colocar cassino não tem essa infraestrutura. E para você montar uma infraestrutura para poder absorver um resort, um cassino, não é uma coisa do dia para a noite. É para maturar em torno de 4, 5 anos. Já os outros jogos é diferente. Você tem na hora para você começar a ter receita. Tem outros projetos também. Por exemplo, tem projetos que já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que tramitou no Senado, está parado na Câmara e contempla todas as modalidades, mas não reza que será utilizado esse recurso para o Renda Cidadã. Eu estou marcando uma audiência com o ministro Paulo Guedes para próximo dia 3 ou 4 de novembro, para levar a nossa proposta, levar um paper com todos os cálculos da nossa equipe, tomando por base também os jogos em outros países, para que a gente possa, com isso, discutir e ver a melhor maneira para o governo abraçar essa ideia. Porque o governo, eu sinto que tem vontade também de legalizar os cassinos, mas os cassinos não vai deixar para o governo a receita que o governo espera. O governo espera arrecadar 45 bilhões nos jogos, mas em cassinos, impossível. O governo, para arrecadar 45 bilhões de reais por ano em cassino, ele vai ter que ter praticamente quase 800 cassinos no Brasil para isso. Imagine você ter 800 cassinos no Brasil, que isso é quase impossível. Tomando por base esses dados de valores da Associação Americana de Jogos, de Game, que tem essa estatística
o que é que um cassino rende por ano de impostos para o país que eles estão legalizados. Então, nós temos que tomar por base o que existe no mundo. E, pelo que existe no mundo, os cassinos vão ser insuficientes para deixar a alíquota de impostos para fazer frente ao renda cidadã. Senador, o senhor falou em legalizar jogo do bicho, caça-níquel. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: quem vai administrar esses jogos? Já que hoje esses jogos estão ligados muitas vezes ao crime organizado, principalmente caça-níquel, o jogo do bicho ligado aos bicheiros, né? Quem é que vai administrar esses jogos e como fazer desvincular esses jogos do crime organizado ou de entidades que são ilícitas hoje que administram esses jogos? Olha, existe uma ótica que quem banca o jogo é criminoso, mas já existe outra ótica que a pessoa está bancando um jogo ilegal, mas não pode ser taxado de criminoso, vamos dizer assim, de traficante, de contravenção, apesar que na lei seria uma contravenção. Mas a maioria dos donos de bingo, de caça-níqueis e de jogo do bicho querem também se legalizar. Quem é que vai administrar? Quem vai administrar são aqueles que conseguirem ter a permissão ou a concessão por parte da União. A União vai baixar um edital para aquelas pessoas interessadas que estejam com seus, vamos dizer, documentação exigidas pela Receita Federal, possa ter condição de bancar os jogos. É evidente que quem já está bancando esses jogos, eu não tenho dúvida que sairá na frente pela expertise que tem. Mas é evidente que o governo vai lançar uma cartilha para poder, quando conceder esses jogos, para legalizar esses jogos, ele vai cobrar logo um royalty de início, que já vai ser um valor bastante elevado e que só vai entrar realmente quem tem cacife para bancar essas modalidades. Agora, Sérgio, mas Isabel, hoje já existem jogos. São Paulo, por exemplo, é o maior centro de jogos do bicho do Brasil, depois vem Rio de Janeiro, depois vem Bahia. Para você ter uma ideia, só da Bahia, 130 mil pessoas, depende do jogo do bicho, são empregados do jogo do bicho. Eu tenho esse levantamento, são pessoas que também não têm carteira assinada, que andam lutando muito para ter a sua carteira assinada, e a partir do momento que eles têm a sua carteira assinada, vai gerar também receita para a Previdência Social. Então, todas as pessoas que eu converso sobre os jogos, principalmente aqueles que já estão bancando jogos, estão ansiosos pela legalização. Eles não querem continuar na ilegalidade. Eles querem contribuir agora com o Brasil. Eu fiquei até feliz que alguns que eu conversei, eu imaginava que ia ter resistência, muito pelo contrário. Todos abraçaram essa ideia e estão ansiosos para que esse projeto seja aprovado no Congresso Nacional. O senhor já tem algum cálculo, por exemplo, de empregabilidade, se aprovado esse projeto, como que isso poderia gerar, abrir inclusive novas vagas, senador? A estimativa, Isabel, que esses jogos que já estão hoje sendo bancados no Brasil é gerar 700 mil empregos diretos e 600 mil empregos indiretos. Essa é uma estimativa que eu tenho discutido com o Instituto Brasil Jogo Legal, e com essa aí eles têm mais ou menos algumas projeções que, além dos 700 mil empregos diretos, 600 mil empregos indiretos e uma receita para os cofres da União em torno de 50 bilhões ao ano. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje destina no Orçamento Geral da União 33 bilhões para fazer frente ao Bolsa Família, que hoje são 14 milhões e meio de pessoas beneficiadas. O governo quer ampliar a quantidade de beneficiários e também quer elevar o valor. Mas cadê a fonte de receita para isso? Não tem. Então, quando você incrementa o jogo, legaliza os jogos, você vai ter mais 50 bi de receita, somado aos 33 que já está no Orçamento Geral da União, nós vamos aí para em torno de 83 bilhões. Com 83 bilhões, você pode quase dobrar os beneficiários do Bolsa Família e sair de R$200 em média para R$300, que é o valor que está sendo pago hoje no Corona Voucher. Com isso, você vai atender melhor as famílias que vivem em condições famélicas, em condições de miserabilidade Brasil afora, e que precisam realmente do apoio do governo para sobreviverem. Muitas vezes eles não vivem na miséria porque querem viver na miséria, porque não tem também apoio para poder fomentar uma melhor maneira deles viverem. Então, vivem realmente hoje, eu conheço aqui no Nordeste, que eu sou nordestino, e quem conhece o Nordeste sabe que a miserabilidade aqui é grande e que se o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal não der a mão amiga a essas famílias, muitos vão ter suas vidas ceifadas. Então,
Esse projeto vai ser de suma importância para que a gente reduza as pessoas que vivem em condições famélicas no país. Senador, eu queria só voltar no ponto do governo nessa discussão toda. O senhor disse que deve se encontrar com o ministro Paulo Guedes para tratar sobre este assunto, mas o senhor já tem alguma espécie de pré-impressão? Já falou, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro para ver se o governo vê viabilidade nessa proposta? Olha, Isabel, eu conversei com o ministro Paulo Guedes, que eu faço parte como titular da Comissão da Reforma Tributária, e quando eu apresentei esse primeiro esboço do meu relatório, que eu considero um projeto substitutivo, ele achou uma ideia ousada e que precisava realmente dar seguimento. Então, agora estou levando na próxima semana para ele dados técnicos, um paper com tudo bem abalizado, para que o governo possa ir com a sua equipe econômica fazer essa avaliação. Porque é evidente que o governo só vai abraçar essa ideia se realmente eles vislumbrarem esse aumento da receita tributária para fazer frente ao Renda Cidadã, que tanto o presidente alardeia, que quer mudar o nome, que quer ampliar a quantidade de beneficiários e quer também ampliar o valor. Mas tudo isso é bonito no papel. Só precisamos ter a fonte de receita para fazer frente a essa nova despesa. E eu vou levar a solução. Porque eu tenho até uma outra solução, mas que demanda o investimento do governo, que seria concluir o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento da Amazônia, que são 11 países que dividem com o Brasil na fronteira seca, com 17 mil quilômetros de extensão, onde só tem 600 quilômetros fiscalizados pelo Exército. E se a gente concluir o CISFRON investindo 11 bilhões, que é o valor estimado que o Exército colocou para mim, que eu estive visitando esse projeto lá em Ponta Porã, nós vamos ter o fechamento das nossas fronteiras terrestres, vamos evitar com isso o contrabando de cigarro, de pneu, de eletrônico. Isso também geraria uma grande receita para o Brasil, além de você conter a entrada de armas, de drogas clandestinas no Brasil. Mas isso aí depende de investimento do governo. O governo precisa investir aí 11 bi. E no caso dos jogos, o governo não vai investir nada. A partir de amanhã, legalizou, os jogos que já estão sendo feitos, estão sendo bancados no Brasil, já começa a entrar receita para os cofres da União. Eu queria agradecer ao senador Ângelo Coronel. Boa noite para o senhor. Boa noite, senador. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Isabel. E quem sabe daqui a uns dias nós estaremos aí com os jogos fluindo e entrando receita para matar a fome de muita gente que precisa de ajuda do governo federal. Obrigado a você. A gente vai acompanhar o projeto do senhor daqui. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.